Imagine um mundo onde todos os personagens de um jogo possuem uma inteligência artificial tão avançada quanto o ChatGPT. Em vez de repetir as mesmas falas ou seguir ações pré-programadas, esses personagens seriam capazes de pensar, aprender e se adaptar às suas escolhas em tempo real. Desde a criação de estratégias em combate até conversas profundas e significativas, esses personagens com inteligência artificial poderiam transformar completamente a experiência de jogar. Hoje, vamos explorar como seria um game se todos os seus personagens fossem impulsionados por uma inteligência artificial tão avançada quanto o ChatGPT. A inteligência artificial em jogos de videogame não é uma novidade completa. Há décadas, os desenvolvedores utilizam inteligência artificial para criar os movimentos de inimigos, comportamentos de NPCs, personagens não jogáveis e até eventos aleatórios. No entanto, até agora, a maioria dessas IAs era bastante simples, seguindo um script ou algoritmo projetado para simular inteligência. Os personagens seguem caminhos pré-definidos, os inimigos agem de maneira previsível e as conversas com NPCs geralmente são limitadas a algumas opções em uma roda de diálogo. Mas e se pudéssemos ir além disso? E se cada NPC que você encontrasse fosse capaz de entender o que você diz, responder às suas ações em tempo real e até se lembrar de interações passadas? É aqui que entram os modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT. Uma das possibilidades mais empolgantes seria a capacidade dos NPCs manterem conversas que parecem autênticas. Imagine entrar em uma taverna em um jogo de RPG. Em vez de clicar em uma opção de diálogo para pedir uma missão, você poderia fazer perguntas diretamente ao dono da taverna, como faria com uma pessoa real. Você poderia conversar sobre o clima, pedir conselhos ou perguntar sobre os últimos rumores. O NPC responderia com base em seu conhecimento do mundo do jogo e nas conversas anteriores que teve com você. Não haveria mais respostas padronizadas ou diálogos repetitivos. E o mais interessante é que esses NPCs poderiam crescer como personagens ao longo do tempo. Se você fosse rude com eles, eles poderiam se lembrar disso na próxima vez que você passasse por lá. Ou, se você os ajudasse em um momento difícil, eles poderiam recompensá-lo mais tarde com informações ou itens especiais. Não se trataria apenas do que você diz, mas de como você trata os personagens, criando relacionamentos dinâmicos e reais. E as possibilidades não param por aí. Agora, pense no impacto disso na forma como as histórias são contadas nos jogos. Títulos como The Witcher e Mass Effect popularizaram a ideia de histórias ramificadas, onde suas escolhas afetam o desenrolar da narrativa. Mas e se cada decisão que você tomasse, cada conversa, batalha ou missão, fosse moldada pela inteligência artificial? O jogo poderia evoluir de maneiras que até os próprios desenvolvedores não poderiam prever. Imagine que você está no meio de uma guerra em um jogo de estratégia. Normalmente, você seguiria um caminho linear com inimigos e resultados predeterminados. Mas, com uma inteligência artificial avançada, os generais inimigos poderiam pensar como estrategistas reais. Eles analisariam seus movimentos, contra-atacariam suas táticas e adaptariam seus planos com base em como você joga. Nenhuma batalha seria a mesma duas vezes. Um movimento errado, e você poderia ser emboscado por uma força inimiga que aprendeu com seus engajamentos anteriores. Outro aspecto fascinante é a criação de experiências personalizadas. Cada jogador é diferente, e com personagens impulsionados por inteligência artificial, nenhuma sessão de jogo seria igual. Suas escolhas, estilo de jogo e personalidade influenciariam diretamente o mundo do jogo ao seu redor. Por exemplo, em um jogo de mundo aberto, você poderia formar alianças ou inimigos com base na forma como aborda cada personagem ou facção. Esses relacionamentos seriam fluidos e complexos, assim como os do mundo real. E o que dizer da sua reputação no jogo? Imagine se os NPCs ao redor do mundo falassem sobre você. Alguns poderiam temê-lo, enquanto outros poderiam admirá-lo, tudo dependendo das suas ações dentro do jogo. Não seria apenas um mundo no qual você joga, seria um mundo que reage às suas escolhas. Agora, vamos falar de combate. Em muitos jogos, a inteligência artificial dos inimigos segue um conjunto básico de regras: encontrar o jogador, atacar o jogador, repetir. Mas com uma inteligência artificial tão sofisticada quanto o ChatGPT, os inimigos poderiam se tornar muito mais desafiadores. Imagine lutar contra um grupo de inimigos que coordenam seus ataques, adaptam-se ao seu estilo de jogo e até recuam ou se reagrupam se estiverem perdendo.
A inteligência artificial também poderia usar o ambiente de maneira inteligente, criando armadilhas, usando cobertura de forma eficaz e até prevendo seus próximos movimentos com base nos seus padrões. E não para por aí. Chefes com inteligência artificial avançada poderiam evoluir durante a batalha, aprendendo com seus ataques e contra-atacando com novas estratégias. Esses não seriam apenas inimigos que você poderia decorar e derrotar após algumas tentativas. Eles seriam um desafio em constante mudança, que forçaria você a adaptar suas táticas constantemente. Claro, com todo esse poder também vem desafios. A inteligência artificial avançada traz questões sobre o controle do jogador. Se os personagens com inteligência artificial podem pensar e agir por conta própria, até que ponto o jogador realmente tem influência sobre o jogo? Há também o risco de os jogadores se sentirem sobrecarregados pela imprevisibilidade de personagens que podem superá-los em inteligência. E, por fim, há o lado ético. Se os personagens com inteligência artificial podem desenvolver personalidades e comportamentos complexos, o que acontece quando os jogadores os tratam mal? Seria diferente explorar ou prejudicar um NPC que reage como uma pessoa real reagiria? Essas são questões que desenvolvedores e jogadores precisarão considerar à medida que a tecnologia de inteligência artificial avança. Então, o que o futuro nos reserva? Inteligência artificial como o ChatGPT é apenas o começo. No futuro, podemos ver jogos em que cada elemento, desde os personagens até a história e o ambiente, se adapta à forma como você joga. Podemos até chegar a um ponto em que os jogos sejam gerados proceduralmente por inteligência artificial, criando mundos e narrativas infinitas que evoluem sem a necessidade de intervenção humana. E não se trata apenas de tornar os jogos mais imersivos ou desafiadores. A inteligência artificial também pode ser usada para tornar os jogos mais acessíveis, personalizando a experiência para jogadores com diferentes necessidades ou preferências. As possibilidades são infinitas, e estamos apenas começando a explorar o que a inteligência artificial pode fazer no mundo dos jogos. Em conclusão, inteligência artificial como o ChatGPT tem o potencial de revolucionar os jogos como os conhecemos. Desde interações mais realistas com NPCs até histórias dinâmicas e combates desafiadores, a inteligência artificial poderia mudar completamente a forma como vivemos os games. Mas com esse potencial vem desafios e questões éticas que os desenvolvedores precisarão enfrentar. À medida que avançamos para essa nova era dos jogos, uma coisa é certa: os jogos estão prestes a ficar muito mais inteligentes.